Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, será que existe alguma contribuição ou algum benefício na educação bíblica e teológica? As escrituras, elas podem nos apresentar muitos textos que podem nos ajudar a elucidar esta questão. Fato é, existem sim muitos benefícios quando nós estudamos as escrituras e principalmente estudamos as escrituras de uma forma teológica, onde nós procuramos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quando nós não nos damos por satisfeitos por termos recebido um conhecimento que, a princípio, pode ser até mesmo superficial. Eu quero fazer uso aqui de alguns textos que podem nos ajudar a entender o quanto é importante nós adquirirmos uma instrução, uma educação bíblica e também teológica. O primeiro exemplo que eu quero utilizar é o exemplo de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 2, que quando Jesus foi a Jerusalém junto com José e Maria, no retorno de Jerusalém para a Galiléia, eles se perderam de Jesus. E quando decidiram procurar Jesus, após 3 dias, o Evangelho de Lucas nos diz que eles encontraram Jesus no templo e ele estava entre os doutores, tanto ouvindo como também interrogando. E a Bíblia nos diz, neste mesmo evangelho, no capítulo 2, versículo 52, que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e também diante dos homens. É óbvio que, de alguma forma, Jesus havia recebido uma educação por intermédio dos escritos divinos, dos escritos religiosos, dos escritos sagrados, que nós temos hoje como Bíblia, porém, Jesus, os seus ensinos se concentravam na própria Torá. Quando Jesus, então, foi encontrado em Jerusalém entre os doutores, e todos que ouviam, até o texto diz, se admiravam da sua inteligência. Então, uma das razões, e eu quero destacar esta primeira aqui que eu estou apresentando, que nós podemos dar como resposta para esta questão se há algum benefício, alguma contribuição na educação teológica, a primeira resposta que este texto aqui pode nos dar é a de que sim, isso faz com que nós venhamos adquirir crescimento. Então, estudar as Escrituras, estudar de forma teológica, notem que aqui Jesus ele está entre os doutores, ele está entre os mestres de Israel. Então, mesmo com ainda 12 anos de idade, Jesus procurou conhecer mais acerca dos Escritos Sagrados, entender isso de uma forma melhor, mesmo sendo Cristo. O texto aqui indica para nós, então, que se faz necessário sermos instruídos pelas Escrituras Sagradas. Um outro texto que eu quero utilizar, que acompanha, inclusive, este texto aqui, é uma citação do apóstolo Paulo acerca da sua formação, acerca da forma com que ele foi instruído. Capítulo 22 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 3, ele diz assim: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas que criei-me na cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, Paulo está dizendo aqui que ele havia sido instruído por intermédio de Gamaliel, que era um dos homens mais respeitados de Jerusalém. Gamaliel era um fariseu muito respeitado e Paulo havia sido instruído, numa fase da sua vida, provavelmente em sua adolescência, através de Gamaliel, e havia sido instruído através da própria lei. Então, os escritos sagrados aqui contribuíram para a formação de Paulo. Assim como os escritos haviam contribuído para o crescimento de Jesus, a formação de Paulo, mesmo que isso havia resultado numa formação farisaica, Paulo havia sido instruído através da lei.
E nós sabemos que toda instrução, essa instrução de Paulo, mesmo que depois de um tempo Paulo havia se tornado então um religioso, né, um fariseu, um religioso, vivia até mesmo de acordo com essa religiosidade de uma forma desajustada, entendemos até mesmo que inapropriada. Todas essas instruções que Paulo havia recebido de Gamaliel foram úteis depois que ele teve um conhecimento, né, correto das Escrituras, quando teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo e se converte à fé cristã. Então, se a contribuição, né, da educação bíblica e teológica, a primeira que nós podemos destacar, como eu disse anteriormente, que está presente na vida de Jesus, que isso foi útil para o seu crescimento, né? E por que não dizer o seu amadurecimento? A instrução bíblica e teológica também é útil para a formação cristã. Nós crescemos em Cristo, agora precisamos adquirir conhecimento necessário, e esse conhecimento, ele nos ajuda a nós nos formarmos adequadamente, tanto para a vida, como também para o serviço cristão. E eu quero destacar agora um último texto que também acompanha este que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, que está no livro de 2 Timóteo, agora escrito por este mesmo Paulo, que havia sido muito bem instruído por Gamaliel, agora escrevendo para Timóteo. Ele diz o seguinte, no capítulo 2, versículo de número 15, ele diz assim: procura apresentar-te, então, a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Os escritos bíblicos, nós sabemos, é a palavra da verdade. E ele está dizendo aqui que Timóteo deveria se apresentar a Deus como uma pessoa, como alguém que serve a Deus, um obreiro aprovado, que soubesse manejar bem essa palavra da verdade. Manejar não é conhecer, saber onde os textos bíblicos estão nas Escrituras. Manejar a palavra da verdade é saber fazer o bom uso desta palavra, usá-la corretamente. Mas nós só vamos conseguir usá-la corretamente se nós soubermos entendê-la adequadamente. A partir do momento que eu faço uma leitura e um estudo adequado, eu faço um uso adequado desses escritos sagrados. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que Timóteo precisava se apresentar a Deus como uma pessoa que sabia fazer bom uso das escrituras sagradas. Isso tanto para a sua própria vida, como também para o serviço cristão. E isso só seria possível, obviamente, se ele tivesse uma boa instrução através das escrituras sagradas. Só teria como manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, se Timóteo houvesse sido bem instruído e conhecesse bem os textos bíblicos. E Paulo, ele nos dá uma indicação de que Timóteo tinha essa característica. Então, se nós entendemos que Jesus adquiriu conhecimento, se envolveu com pessoas que conheciam as Escrituras e cresceu, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, entendemos que a educação bíblica e teológica contribui para o crescimento. Se Paulo também havia sido instruído aos pés de Gamaliel de acordo com a lei, também entendemos que as escrituras sagradas, elas contribuem para a instrução e formação de um homem de Deus. Paulo agora está dizendo para Timóteo se apresentar como alguém que maneja bem a palavra da verdade. Então, a educação bíblica e teológica, ela também contribui para nós conseguirmos fazer um bom uso das escrituras sagradas, usá-la corretamente. Depois de ler os textos e estudá-los de forma profunda, de forma teológica, sabermos então fazer uso desta palavra, tanto na vida como também no serviço cristão. Agora, eu quero encerrar, fechando aqui este assunto, quero fechar este assunto, concluindo que, se existem então contribuições, as escrituras dizem, eu fiz apenas aqui um recorte, porque existem muitos outros textos que vão nos ajudar a entender o quanto estudar as escrituras, de forma até mesmo teológica, contribui para a fé, contribui para a vida cristã. Nós entendemos também que o ensino das escrituras sagradas podem nos dar
uma boa contribuição para a jornada da nossa vida na fé, entendendo que os ensinos das Escrituras sendo aplicados nas nossas vidas não deve acontecer de forma somente ocasional. O ensino das Escrituras, procurar aprender as Escrituras, deve ser um ato contínuo. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 3 do livro de 2 Timóteo, no versículo 14, ele diz o seguinte para Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Permanece, Timóteo, naquilo que você havia aprendido, ou seja, nas instruções das Escrituras Sagradas. Nós sabemos que Timóteo havia sido educado, Paulo mesmo indica isso no próprio livro para Timóteo, nesse escrito para Timóteo, tanto por sua avó quanto também por sua mãe, e Paulo pede para que Timóteo então continue, permaneça na verdade, inteirado diante de tudo que ele havia sido, de tudo que ele recebeu como instrução das Escrituras Sagradas. E diz até mais, é um texto que nos mostra que as Escrituras são um livro inspirado por Deus. É palavra de Deus, o versículo 16. E ela tem uma finalidade, que eu quero fazer uso desse texto para concluir, que a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O último e grande benefício da educação bíblica e teológica para a vida cristã é nos habilitarmos para a vida, nos habilitarmos para uma vida no nosso cotidiano, uma vida madura agora, depois de sermos bem instruídos pelas Escrituras. Nós crescemos, nos amadurecemos e servimos a Deus agora com essa vida e também servimos uns aos outros, servimos a sociedade. A exemplo de Jesus Cristo, que estava no templo sendo instruído pelos mestres, estava interrogando. Todos se admiravam de sua inteligência. Ele crescia, tanto diante de Deus, como também crescia diante dos homens. Então existem muitas contribuições quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, e estudamos de forma profunda. A educação bíblica e teológica, ela é importante para a vida cristã, ela é importante para a fé. Então não deixe de estudar as Escrituras Sagradas e que todo este ensino que as Escrituras nos oferecem seja útil tanto para a minha como também para a sua vida, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.